18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas, 1 minuto, quarta-feira, juntos mais uma vez, começando aí mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Karime Leão, buenas noites, senhorita. Boa noite, Carlão. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7. Já começamos aqui agradecendo a sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, fecha o Porto de Parintins às vésperas do Festival Folclórico. O governo federal suspendeu a operação do porto na manhã desta quarta-feira e o motivo, falta de manutenção e estrutura portuária deficiente. Funcionários da FUNAI em todo o país pedem melhores condições de trabalho. Aqui no estado do Amazonas, os funcionários ficarão de braços cruzados durante 24 horas. 6:02. Muito boa noite para você na sintonia certa, você que está aí no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do 18 horas. Hoje é quarta, 22 de junho de 2022, com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil, ao 18 horas no ar. 18 horas. A gente sempre mostra, a gente sempre está comentando aqui, estamos denunciando aqui no 18 horas a questão aí dos problemas, né? A falta de gestão do governo Wilson Lima com o gasto do dinheiro público. Profissionais das áreas mais fundamentais como saúde, educação e segurança denunciam que esse governo está devendo salários, direitos trabalhistas, além de não investir na estrutura desses serviços básicos para a população. Exatamente, Carlão. E as denúncias são constantes e com certeza você que está nos acompanhando agora concorda com isso. A gente sabe, por exemplo, das dificuldades para conseguir um atendimento no hospital público. Enquanto isso, a gestão de Wilson Lima gasta o dinheiro público, ou seja, o seu dinheiro, o nosso dinheiro, com outras questões que não são prioridade, como os 400 milhões de reais só com publicidade. A grande questão aqui é o planejamento ou a falta do planejamento, né, Carlão? Karime, olha só, na saúde, por exemplo, para tentar mapear as questões do setor, o Sindicato dos Médicos do Amazonas começou a fazer uma pesquisa com seus profissionais. Alguns dos principais problemas apontados por trabalhadores do sistema de saúde pública estão aí: exames, problemas estruturais, falta de insumos, falta de mão de obra qualificada, remédio, enfim. É uma série de faltas aí, né, Karime Leão? E até a perseguição no local de trabalho acontece com frequência. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. No início de maio desse ano, o Sindicato dos Médicos do Amazonas iniciou uma pesquisa junto aos trabalhadores de saúde que atuam nas unidades hospitalares de Manaus e interior do estado, para saber quais as maiores dificuldades que eles enfrentam no ambiente de trabalho. A pesquisa tem a intenção de aprimorar as visitas técnicas realizadas pelo sindicato nas unidades de saúde. São enviados e-mails com formulários contendo 10 perguntas. Os trabalhadores não precisam se identificar e ainda podem denunciar a real situação das unidades de saúde. Com as informações em mãos, o CIMEAM poderá fiscalizar e cobrar a resolução dos problemas levantados pelos trabalhadores durante as visitas às unidades. No primeiro levantamento, a pesquisa apontou uma série de irregularidades no pronto-socorro João Lúcio, SPA São Raimundo, Hospital Rio Negro e Hospital Heraldo Neves, em Presidente Figueiredo. As irregularidades envolvem desde a falta de insumo, a escassez de mão de obra qualificada, problemas estruturais, falta de remédios, ausência de exames e até perseguição no local de trabalho. No pronto-socorro João Lúcio, por exemplo, referência em neurocirurgia, é necessário mais um plantonista noturno. Os trabalhadores também pontuam a demora de diagnósticos de exames, até porque alguns deles são feitos fora da unidade, tendo que deslocar o paciente, o que aumenta o tempo de espera de tratamento. No SPA São Raimundo, a denúncia é de que um cilindro de oxigênio instalado atrás de um dos consultórios pode causar uma explosão com vítimas a qualquer momento.
Há também falta de hemograma, eletrocardiograma e raio-x, além de ausência de medicamentos como omeprazol, diclofenaco e outros há mais de um mês. As denúncias também vêm do interior. Em Presidente Figueiredo, por exemplo, no Hospital Heraldo Neves tem venezuelanos sem o CRM atendendo pacientes. De acordo com as denúncias, eles utilizam carimbo de outros profissionais para fazerem até cirurgias. Já na rede privada, o número insuficiente de plantonistas é a maior reclamação. Há também a falta de medicação e o não cumprimento da prescrição médica. A pesquisa continua disponível e todos os trabalhadores da saúde podem participar. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o governador do Amazonas violou o direito constitucional de líder da oposição da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Wilker Barreto, ao impedir que o parlamentar fiscalizasse a unidade de saúde, Karine. Exato, Carlão. Essa daí é uma outra denúncia que a gente vai tratar daqui a pouquinho, porque nós estamos agora com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, o doutor Mário Viana, na linha. Ele vai falar mais a respeito da matéria, a respeito desta pesquisa que o sindicato está fazendo com os profissionais da saúde, a matéria que a gente acabou de ouvir com a Odneia Araújo. Muito boa noite, doutor. Obrigada por nos atender aqui no 18 horas. Então, a gente falou aí do objetivo dessa pesquisa, que é mapear, né, essas questões da saúde pública. O senhor acha que a gente consegue, o sindicato consegue atingir esse objetivo com essas pesquisas? Boa noite, doutor. Boa noite. Boa. Karine. Então, acredito que há algum tempo a gente já vem atrás de ter essas informações que são básicas, né? Saber quantas unidades de saúde cada município tem efetivamente, né? Se tem diretor clínico, diretor técnico, plantonista clínico, plantonista cirurgião, enfim, são pelo menos 10 ou 12 perguntas básicas para a gente ter um retrato da real situação da saúde nos municípios do interior do Amazonas. Agora, doutor, essas informações não deveriam constar na Secretaria de Estado de Saúde? Olha, Karine, infelizmente o Sindicato dos Médicos enfrenta uma dificuldade muito grande de obter informações precisas da Secretaria de Saúde. Muitas vezes a gente pergunta e somos orientados a nos reportar ao portal da transparência, que não é muito fácil entrar nesse portal e obter as informações que a gente quer. Eu diria que existe uma certa má vontade de passar essas informações para o Sindicato dos Médicos, né? Até mesmo alguns municípios parece que têm dificuldade de dar essas informações, ou pessoal qualificado para estratificar, né? Tabular essas informações para a gente poder entrar com ações, né? Não digo judiciais, mas ações concretas junto às autoridades, sugestões para melhorar a situação de uma forma geral. Agora, doutor, como o senhor analisa nessas informações preliminares da pesquisa? Como o senhor aborda essas questões? As informações preliminares direcionam exatamente para aquilo que nós já sabemos há muito tempo. A situação é muito grave, Carlão. Falta de tudo bastante, não digo nem um pouco, né? Sequer a maioria das unidades cumpre, porque até na própria capital a gente não tem o diretor técnico e diretor clínico conforme são regras, são normas mantidas e direcionadas pelo Conselho Federal de Medicina, né? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, no caso do interior, não há especialistas, né, disponíveis, né? Muitas vezes o cirurgião do município é um cirurgião improvisado, ou até mesmo, como nós sabemos, que é uma prática hoje praticamente, infelizmente, já aceita, de profissionais estrangeiros ou mesmo brasileiros atuando como especialistas sem ter o título de especialista.
A gente até viu na reportagem, doutor. Vimos também a denúncia de perseguição dentro das unidades. Os profissionais denunciaram isso, perseguição dentro das unidades. O senhor recebe muito esse tipo de denúncia aí no sindicato, doutor? Como é que é exatamente? Com certeza. Essa, na verdade, Karine, já é uma outra pesquisa que o sindicato está realizando, porque nós temos muita dificuldade de ter nas visitas de fiscalização na capital. Teve um tempo até, não sei se você se lembra, que nós fomos impedidos de realizar fiscalizações nas unidades de saúde na capital, né? Sim. Isso através, infelizmente, de uma ação do próprio Conselho de Medicina, que questionava, se espante com isso, essa atuação do sindicato em ir às unidades de saúde e ver as condições do trabalho médico lá, e levou isso a uma ação junto à Procuradoria-Geral aqui da República, né, já que é uma autarquia federal, e nós provamos, e o promotor Thales lá entendeu que nós estávamos certíssimos e voltamos a fazer fiscalização. Então, até a fiscalização muitas vezes é dificultada, atualmente até que melhorou bastante, mas as informações que nós obtemos dos colegas lá são muito difíceis, porque normalmente alguém da administração do hospital acompanha e a gente não entra na casa dos outros também e dizer que não precisa ser acompanhado, e as pessoas se inibem em dizer aquilo que de fato está ocorrendo. Daí nós bolamos uma pesquisa prévia, estamos começando a ter esses resultados do que ocorre em cada unidade. Como nós disseminamos nas redes do sindicato, até hospitais do interior, como o de Presidente Figueiredo, nos deram informações muito interessantes, né? Realmente dentro daquilo que a gente já esperava. Falta de tudo bastante, inclusive recursos humanos. Aí, doutor, além dessa denúncia de perseguição, qual umas duas outras informações urgentes e importantes a serem reveladas aqui pra gente? Então, a primeira coisa que a gente nota é que realmente nos municípios do interior, né, há a falta daqueles profissionais da área médica qualificados para o exercício profissional. Eu tenho dito já há bastante anos, desde que assumi o sindicato, que parece que o cidadão do interior é um cidadão de segunda categoria. Ou seja, o município não precisa ter um cirurgião realmente qualificado, né? Não precisa ter um anestesista. Na grande maioria das vezes, o cirurgião tem que fazer uma prática que não é recomendada pelo CRM, do Conselho Federal de Medicina, ao mesmo tempo que opera ele anestesia de hack, que é o bloqueio que a gente faz, né? Ou seja, isso é um risco muito grande para o profissional e principalmente para o paciente. São essas práticas que perduram há décadas no interior do nosso querido estado continente do Amazonas. Isso, para mim, é criminoso e entra governo, sai governo, isso não muda. E eu aproveito e faço um apelo aqui ao cidadão amazonense. Estamos em época de eleições. Procurem avaliar bastante os escolhidos para representar esse estado, porque na saúde realmente a gente vive ainda o caos, não só na capital, como no interior. E a pandemia, como nós já dissemos, mostrou isso, e no pós-pandemia pouca coisa melhorou. Agora, doutor, sobre essas questões que foram levantadas na pesquisa, o que de efetivo o sindicato pode fazer? Olha, o sindicato pode exatamente, com auxílio da imprensa livre, imprensa de nível, como é a Rádio Mix, né, denunciar, nós vamos documentar e enviar isso ao Ministério Público, ao Ministério da Saúde, a todos os órgãos competentes, às mesas de negociação, aos conselhos estaduais, à Associação Amazonense de Municípios. Enfim, todas essas entidades nós mantemos relações, buscamos encontrar soluções para esses problemas crônicos. Algumas a gente tem conseguido melhorar um pouco e outras permanecem como estão.
uma das soluções que a gente vislumbra é um concurso público de carreira médica de Estado, assim como o juiz vai para o interior concursado, com todo o apoio do Estado, né? Inclusive no transporte para lá, na sua permanência lá, né? E além de um bom salário para poder fazer o seu trabalho dentro daquele município, com a perspectiva, dentro de um prazo razoável, ele progressivamente vir para um município maior ou até mesmo para a capital. Esse é a carreira que nós queremos para os médicos do interior e para as outras categorias da saúde também. Acho que o profissional tem que ir para o município. Sabemos que os nossos municípios são pobres, contratados pelo Estado do Amazonas ou com apoio da própria federação, do governo federal, melhor dizendo, né? Para que esse profissional esteja lá com todas as garantias e não à mercê de alguns prefeitos que até, vamos dizer assim, usam o pobre do profissional que está lá numa relação de trabalho instável, né? Fraca, politicamente ou admitido ou demitido, pagando um mês, no outro mês não pagando, e isso vem acontecendo cronicamente e vem sendo por nós denunciado a nível de Estado do Amazonas, a nível de Brasil e até no exterior. Eu já fiz palestra dizendo qual é a realidade da saúde no Amazonas e na Amazônia como um todo. Muitíssimo obrigada, doutor, pela sua participação, conversando com a gente aqui no 18 Horas. Tá ótimo, muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição de vocês. A gente é que agradece. Boa noite. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Dr. Mário Viana. 6 horas e 17 minutos, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o governador do Amazonas violou o direito constitucional de líder da oposição da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, que é o deputado Wilker Barreto, ao impedi-lo de fiscalizar unidades de saúde, Karime. Pois é, ainda na área da saúde, olha essa questão. A afirmação é do Ministério Público do Amazonas, em parecer indicando que houve violação por parte do governo do Amazonas ao direito da Assembleia Legislativa do Estado em fiscalizar a administração pública, e em especial as unidades de saúde do Estado. E a repórter Odiné Araújo traz mais detalhes sobre o assunto. De acordo com a Constituição brasileira, ao Poder Legislativo, nesse caso a Assembleia Legislativa, onde atuam os deputados estaduais, compete basicamente legislar e fiscalizar os atos do Executivo. O Poder Executivo, nesse caso, é o governador do estado. Só que aqui no Amazonas, o deputado estadual Wilker Barreto, que é o líder da oposição na Casa Legislativa, foi impedido de exercer sua função pelo governo do estado. E quem disse isso foi o Ministério Público do Amazonas por intermédio de um parecer em resposta ao mandado de segurança impetrado pela Assembleia Legislativa a pedido de Wilker Barreto. O parlamentar denunciou a direção da Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes, que se negou a dar acesso aos setores do hospital, além de também se recusar a fornecer documentos e relatórios do Francisca Mendes solicitados pelo deputado em inspeção feita no dia 20 de dezembro de 2021. De acordo com o Ministério Público, impedir o deputado de fiscalizar a unidade de saúde viola o direito do Poder Legislativo do Amazonas. Para o deputado Wilker Barreto, a decisão do Ministério Público comprova que o governo do Amazonas tem muito a esconder na gestão da saúde do estado. Hoje fica claro que o que ocorreu na minha inspeção do Francisca Mendes foi um claro cerceamento do exercício parlamentar. Tanto é que, se você ler a decisão do Ministério Público, do seu posicionamento, é claro, o parlamentar tem direito constitucional, certo, de fiscalizar. Porque o que o governo quer que eu faça é uma visita, mas visita de comadre para compadre, aí não dá. Não dá para você fiscalizar dizendo o dia, a hora que você vai. Até o fechamento da reportagem, o governo do Amazonas não se posicionou sobre o assunto. Odiné Araújo para o 18 Horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora aqui em Manaus, 6 horas e 20 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. A gente já começa com o assunto grave, né? A prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso preventivamente pela Polícia Federal hoje. Cadu, quem mais foi preso nessa operação da Polícia Federal? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Como você disse, fato gravíssimo. Esse é o assunto do dia, é o assunto da semana, né, Karine? Porque isso aí tem uma interferência na vida política, no dia a dia político e no dia a dia da campanha política que vai repercutir em outubro. Karine, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele é militar, ex-militar militar da reserva e pastor da Igreja Presbiteriana. Ele teve um mandado de prisão preventiva. Não foi prisão temporária, não foi cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi prisão preventiva, o que é bastante pesado, né? Essa operação realizada pela PF, ela foi intitulada Acesso Pago. E, como você perguntou, além de Milton Ribeiro, também foi preso o pastor Gilmar Santos. Ele também, o pastor Arilton Moura, não foi preso ainda, embora a PF ainda não divulgou a prisão dele. O fato é que a Polícia Federal cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e foram cumpridas 5 prisões nos estados de Goiás, São Paulo, Pará e no Distrito Federal. O nome dos outros envolvidos, como eu disse, ainda não foi divulgado. Mas, Karine, o Milton Ribeiro, ele está sendo investigado pelos crimes de prevaricação, advocacia administrativa, tráfico de influência e corrupção passiva. Tudo por causa daquele esquema que a gente falou há alguns meses atrás, que é o esquema do gabinete paralelo do MEC. Como é que funcionava esse esquema? Os pastores Arilton Moura e o Gilmar Santos, ambos da Igreja Evangélica, que tem esse link aí com o ministro Milton Ribeiro, eles usavam o gabinete do ex-ministro em Brasília para conversar com prefeitos e oferecer recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um recurso do MEC. Esses prefeitos chamados para conversar eram apoiadores do presidente Bolsonaro. O ministro, sabendo de tudo isso, desse processo de lobby, essa articulação, essa interferência, o ministro cedia espaço do MEC a pedido do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, o presidente da República sabia de toda essa articulação, dessa aproximação, já que o ministro não conseguia fazer esse link, essa aproximação com os prefeitos, esses pastores exerciam essa função de interlocutores. E tudo isso acontecia de uma forma paralela no gabinete do MEC. Agora, o fato é o seguinte, que nessa aproximação não tinha almoço grátis, né? Os pastores, ao oferecerem os recursos do FNDE, eles exigiam também uma contrapartida, valores entre R$15 mil, R$30 mil e até mesmo barras de ouro. E não foi só um prefeito que foi extorquido nesse sentido. Esses recursos, o que é mais grave, Karine, os recursos que foram liberados pelo MEC via FNDE foram liberados com base nessas indicações. Ou seja, tráfico de influência, prevaricação, todos esses crimes aí existiram de fato. Agora, Karine, o impacto político de toda essa investigação da Polícia Federal no dia de hoje é brutal em cima do governo e em cima também da campanha do presidente Bolsonaro. Porque a prisão do ministro Milton Ribeiro é a antítese do velho argumento de que no governo de Jair Bolsonaro não existe corrupção. E ele falou sobre isso hoje de manhã, deu uma entrevista para a rádio Itatiaia do estado de Minas Gerais, defendeu que o governo dele não tem corrupção e, como a gente esperava, ele jogou o velho amigo para fora do barco dele. É mais um que ele abandona aí. Vamos ouvir o que disse o presidente Jair Bolsonaro. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tem algum problema,
problema. A PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente. Se alguém faz algo de errado, ou vai botar a culpa em mim. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí então a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito da prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Cadu. Karine, tudo indica que o presidente Jair Bolsonaro sabia dessa operação antes mesmo dela acontecer. Tanto é que aconteceu um evento hoje de empresários do comércio, chamaram o presidente Bolsonaro para que eles pudessem entregar em mãos as pautas, as prioridades do comércio brasileiro para ele. Nesse evento, a imprensa foi impedida de entrar. Foi uma decisão tomada no dia anterior. Então, tudo indica que o presidente já sabia da existência dessa operação, da possibilidade dessa operação, por isso que ele não queria ser confrontado pela imprensa. Agora, Karine, o Senado reativou a coleta de assinaturas para a instalação da CPI do MEC, que estava sendo coletada há meses atrás pelo senador Randolfo Rodrigues, que perdeu por pouco ali, ficou na trave, faltaram algumas assinaturas, faltaram duas, alguns senadores recuaram, retiraram assinaturas. Pois é, aquela situação ficou lá estancada e agora voltou à tona, né? Falta apenas uma assinatura. E quem foi o último a assinar? Hoje, o senador Eduardo Braga, líder do MDB no Senado. Ele foi lá com o senador Randolfo Rodrigues, pegou o requerimento de instalação de CPI e incluiu a assinatura dele juntamente com a assinatura do senador Omar Aziz, que está lá desde o início. E ele publicou isso no Twitter, publicou esse fato no Twitter, agora é público e notório a inclusão dele nesse grupo aí de oposição ao presidente Bolsonaro. E ele escreveu assim, Karine, abre aspas, é preciso investigar a fundo os supostos escândalos do MEC, uma das pastas mais importantes do país. Fecha aspas. Essa postura do senador vale ressaltar. Tem um recado político aí, porque tudo indica que o senador Eduardo Braga deve estar inclinando para apoiar o ex-presidente Lula. Então, esse movimento dele tem um link com essa conexão política voltada para as eleições. A ala do governo está se articulando, voltou a trabalhar no sentido de retirar outras assinaturas, Karine. A estratégia deu certo da última vez. Agora vamos ver se vai dar novamente. A senadora Simone Tebet, a gente conversou com ela e ela falou sobre a possibilidade de instalar a CPI. E ela falou que aposta sim na instalação dessa comissão. Vamos ouvir o que ela disse. Essa CPI agora tem que sair mais do que nunca, até para saber até onde vai o envolvimento tanto do ministro da Educação quanto o envolvimento do presidente da República. Afinal, na cadeia, né, na linha de raciocínio, houve lobby que foi indicado e procurado por alguém do Palácio que indicou, falou com o ministro e o ministro disse claramente, foi o presidente da República que pediu para eu atender. Agora é preciso esclarecer até onde vai o envolvimento do presidente da República, até que ponto ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Mas o processo agora está em boas mãos na área da justiça, agora é papel também da política investigar. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou agora a fala da senadora Simone Tebet, ela que é pré-candidata à presidência da República, também sobre a prisão preventiva do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Cadu. Exatamente, Karine, para você sentir aí como é que está o clima que agora voltou a esquentar no Senado e tudo indica que essa CPI pode rolar sim. Hoje à tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele informou há poucas horas que se forem cumpridos todos os requisitos, entre eles a coleta de assinaturas, ele garantiu que a CPI do MEC vai ser instalada. Mais uma crise aí que o governo vai ter que enfrentar à porta das eleições. Karine e Carlão. Ricardo, vamos falar agora de eleições, né? 2022, que está aí já pertinho, né? Nova pesquisa aponta Lula com 52% e Bolsonaro com 32% agora para o segundo turno. Cadu, dá uma geral nessa pesquisa aí pra gente.
Exatamente, Carlão. Embora diversas pesquisas, como a Datafolha, da Quest, FSB, apontem a vitória de Lula no primeiro turno, o meio político segue apontando e apostando aí no segundo turno. Eles acham que a decisão vai acontecer somente lá. Nesse sentido, saiu a pesquisa Poder Data, que foi divulgada hoje. E como você disse, ela apontou aí Lula com 52% dos votos e Bolsonaro 35%. Uma diferença aí de 17 pontos percentuais. E esse resultado chamou a atenção, porque mostrou que o ex-presidente Lula está avançando cada vez mais no segundo turno, apontando aí uma vitória elástica no segundo turno. Já no primeiro turno, na pesquisa espontânea, aponta que Lula tem 44% e Bolsonaro tem 34%, uma diferença aí de 10 pontos percentuais. Agora, Carlão, essas pesquisas aí, cada vez, todos os dias, todas as semanas, né, apontando aí uma diferença cada vez maior entre Lula e Bolsonaro, elas estão gerando uma preocupação grande dentro do governo, que já entende que a hipótese de um segundo turno já não é tão forte assim. Então, por isso, eles estão partindo para um tudo ou nada. Uma dessas medidas de tudo ou nada foi divulgada ontem, que o presidente Bolsonaro, juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão aí articulando a criação de um auxílio emergencial no valor de R$400 para 600 mil caminhoneiros, no sentido de tentar aplacar os efeitos do reajuste do diesel. Essas são algumas das medidas populistas e também desesperadas do governo, que tenta agora recuperar o tempo perdido nessa campanha presidencial. Volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. 6h31, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, funcionários da FUNAI anunciam greve geral para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Os profissionais da Fundação Pública reivindicam melhores condições de trabalho, justiça por Dom Phillips e Bruno Araújo, além da saída do atual presidente, que é o Marcelo Xavier. O repórter Hector Silva traz os detalhes. Em assembleia realizada na terça-feira pelo Sindicep-AM, o Sindicato de Servidores Públicos Federais no Amazonas, os servidores da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, aprovaram greve de 24 horas para a quinta-feira, 23 de junho, a partir das 9 horas. O protesto é um pedido de justiça pelos assassinatos do servidor licenciado da FUNAI, Bruno Araújo Pereira, e do jornalista inglês Dom Phillips. Segundo o secretário de Finanças do sindicato, Menandro Sodré, o ato também exige a demissão do atual presidente do órgão, o delegado da Polícia Federal, Marcelo Xavier. Hoje a FUNAI, né, além desse desmonte todo, ela é presidida por uma pessoa totalmente despreparada, né, uma pessoa que defende outra política. Né? Então a FUNAI ela é algo importante, né, para a defesa dos povos indígenas, né, em atendimento, né, em apoio. Então ela tem todo um trabalho. Então fica muito difícil na atual conjuntura, né, fazer um trabalho em defesa da FUNAI e dos povos indígenas com a política do atual gestor, que é uma política anti-indigenista. Né? Por isso que os servidores, né, é um dos pontos que eles estão lutando hoje, né, botando em pauta, que é a demissão do atual presidente, porque realmente, né, não tem como manter um presidente de um órgão federal, né, com uma política tão desastrosa que está vendo hoje, que é a política do atual presidente da FUNAI. Menandro Sodré avalia a greve como necessária para que haja uma maior mobilização dos servidores da FUNAI em um momento de grande atenção ao órgão e, assim, denunciar todo o desmonte que a instituição vem sofrendo há décadas. Olha, a nossa mensagem que nós queremos passar é denunciar mesmo, né? Além de denunciar esse crime bárbaro, né, que aconteceu, né, com o servidor da FUNAI, o jornalista, então, né, denunciar o desmonte hoje que existe nos órgãos públicos e principalmente na FUNAI.
A FUNAI é um dos órgãos mais desmontados, né, da administração pública, né, é um dos órgãos mais desestruturados, né, que está da administração pública federal. Então, os servidores decidiram basta, já não aguento mais. Então, os servidores hoje, com essa paralisação, eles querem denunciar, né? A greve de quinta-feira ocorrerá em unidades da FUNAI de todas as 26 capitais e no Distrito Federal. O movimento é organizado pela ANSEF, Associação Nacional de Servidores da FUNAI, INA, Indigenistas Associados e CONDICEF, Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal. Hector Silva, para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 35 minutos em Manaus. Você acompanhando mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo, em Porto de Parintins é fechado às vésperas do Festival Folclórico. Nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Para 6h36, vamos conferir a previsão do tempo. É tempo e temperatura para esta noite de quarta. Já na sequência, a madrugada de quinta. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 22 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 42% e 89%. Mix. Olha só, desde a última sexta-feira de junho, o novo sistema tem sido alvo de reclamações dos passageiros do transporte coletivo, Karime. Exato, o novo sistema de bilhetagem, né, Carlão? E para tentar resolver aí esses vários problemas apresentados, os passageiros estão indo para a sede do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, que é o único local para resolver essa questão. E é claro, o que acontece? Longas filas são formadas. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre o assunto. Uma atualização no software do leitor do cartão Passa Fácil. Os validadores de cartões de passagens nos ônibus do transporte público de Manaus têm causado transtorno para os usuários do sistema do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas. Filas quilométricas estão sendo registradas diariamente no posto de atendimento do Sinetran na Avenida Constantino Neri. Os problemas iniciaram desde a última quarta-feira, quando começou a troca dos validadores dos ônibus, e até para acessar o transporte público, uma confusão se instalou. Segundo usuários do transporte coletivo, a nova atualização acusa que as carteirinhas não estão sendo reconhecidas e quem passa pela catraca do ônibus não é possível ver quanto foi debitado do cartão Passa Fácil, como explica a técnica de enfermagem Camila Amoedo, que perdeu mais um dia de trabalho para tentar resolver o problema na sede do Sinetran nesta quarta-feira. Eu tenho mais de 200 passes e diz que eu não tenho. Desde semana passada, que quando mudaram esse sistema, eu não consigo passar. Aí a gente fica, sendo lesado por uma coisa que não avisaram, deixaram pra cima da hora e a gente tem que tirar um dia do trabalho pra estar vindo aqui, enfrentando essa fila, perdendo um dia, do trabalho. E aqui eu descobri também que eles não dão a declaração pra gente, que a gente compareceu aqui. Então, quer dizer, vai ser um dia perdido, uma falta. A gente já enfrenta o ônibus do jeito que é, já lotado. Pra estar enfrentando mais um sistema falho. Além de apresentar lentidão no momento da leitura do cartão no sistema de transporte, a desorganização para quem procura por atendimento no posto do Sinetran também tem gerado problemas. Isso sem falar na falta de segurança no local. Marcelo Rocha quase teve sua mochila roubada enquanto aguardava por atendimento. A gente é tratado como qualquer um e jogado aqui pra fila. E a gente tá correndo perigo aqui na fila, porque quando eu tava lá no final, quase eu fui assaltado. Então a gente fica aqui fora, corre perigo de acontecer alguma coisa, se atrasa no trabalho, perde um dia aqui e nada é feito. Questionado sobre o problema gerado com o novo sistema de bilhetagem, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, afirmou que a mudança é necessária e que deve melhorar o sistema de transporte
transporte público da cidade. O que acontece aí é a troca de sistemas. Nós estamos trocando uma empresa por uma outra empresa mais moderna. Isso causa um prejuízo. Peço desculpas à população, mas as falhas já estão sendo corrigidas e todas elas serão dirimidas acredito que hoje, amanhã no máximo, esse transtorno estará sendo solucionado. Em nota, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informou que o sistema de bilhetagem do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas está, assim, passando por uma atualização do software e que está instalando nas catracas dos ônibus é interligado com os computadores da sede do órgão e que as equipes de tecnologia da informação estão trabalhando para normalizar o sistema até este fim de semana. Enquanto isso, quem vem sofrendo com estes ajustes são os usuários do transporte público. Segundo orientações da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, o usuário que está sendo prejudicado deve fazer um boletim de ocorrência e ingressar na Justiça para ter os seus prejuízos ressarcidos. Outros órgãos também podem agir, como é o caso do Ministério Público Estadual, por meio de ações coletivas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, e por nota, a juíza Maria Eunice Torres do Nascimento, titular da 9ª Vara Civil e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus, informou que determinou hoje o bloqueio de R$3 milhões pelo sistema das contas do Sinetran no processo por descumprimento de decisão judicial. A magistrada intimou o sindicato para o cumprimento da decisão proferida no prazo de 24 horas, sob pena de multa majorada para R$1,5 milhão até o limite de 5 dias. E determinou ainda a prisão do presidente do Sinetran se cometer crime de desobediência, Karime. Exato, porque no dia 15 de junho, a juíza Maria Eunice determinou que o Sinetran cumprisse o contrato que mantém com a empresa Maison Amazônia Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Limitada, responsável por gerenciar o software do sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo de Manaus, sob pena de multa diária de R$1 milhão até o limite de 5 dias. 18 horas. Olha, a tolerância dos escrivães e investigadores da Polícia Civil do Amazonas com o governador Wilson Lima chegou ao limite. Com isso, o sindicato que representa a categoria convocou uma reunião para decidir sobre um indicativo de greve. Vamos acompanhar os detalhes sobre o assunto com o repórter Hector Silva. O Simpol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Amazonas, publicou ontem um edital de convocação de Assembleia Geral Extraordinária para o dia 30 de junho, a fim de decidir sobre indicativo de greve na Polícia Civil. Segundo o presidente em exercício do Simpol, Renato Damasceno Bessa, os escrivães e investigadores têm cobrado de Wilson Lima o pagamento da última parcela do escalonamento e o destravamento das promoções, mas tem sido ignorado pelo governador. Por conta disso, a medida será necessária. Esta Assembleia se realizará no dia 30 de junho, nossa própria sede, e terá como pauta o indicativo de greve, último recurso dos trabalhadores que buscam os seus direitos, no nosso caso já até previsto em leis, que é justamente o escalonamento, a última parcela do escalonamento de investigadores e escrivães, e desde janeiro está em atraso, também a questão das nossas promoções, e temos tentado de todas as formas falar com o governador, nas inaugurações temos abordado a ele e sempre com a promessa de que vai cumprir, mas infelizmente até agora não cumpriu. E o sindicato já está se movimentando há muito tempo para ver se realmente poderia resolver, sem precisar chegar ao extremo. E essa Assembleia é justamente para ouvir a categoria e, de repente, colocar em votação o estado de greve ou não. Desde janeiro,
quando foram informados que o Diário Oficial do Estado publicou um veto parcial do governador Wilson Lima ao pagamento do escalonamento da Polícia Civil, os profissionais têm se mobilizado para conversar com o governador sem sucesso. Segundo o investigador James Figueiredo, tudo só depende do governador, já que todas as propostas já são lei. É lamentável a postura desse governo. Ele mente na mídia, né? Diz que está conversando com a gente, mas essa conversa não existe. Não atende os pleitos dos escrivãos investigadores, fica difícil qualquer tipo de negociação e faz com que a base da instituição se revolte, né? Nós não queremos isso, nós não queremos radicalizar, nós queremos até só o cumprimento do nosso direito, né? Que é o pagamento da última parcela do escalonamento e a efetivação da promoção que está na mesa dele. Hector Silva, para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 46 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite, Artemisa. E hoje, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, fechou o Porto de Parintins às vésperas do Festival Folclórico. E o motivo? Falta de manutenção e estrutura portuária deficiente. Artemisa, o festival começa agora, depois de amanhã, sexta-feira. E a gente conclui que o Porto ficou de fora do todo o planejamento feito pelo governo do Amazonas para o festival deste ano. Conta pra gente as repercussões sobre esse assunto, Artemisa. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, como você citou, a falta de planejamento pelo governo do estado do Amazonas já começou justamente pela obra do Bumbódromo, né? Ela foi anunciada há 15 dias antes do festival de Parintins, no valor milionário de 5,4 milhões de reais. E você citou muito bem, Karine, esqueceu justamente o Porto de Parintins. Ainda por cima, essa obra ela está sendo realizada por uma empresa que é investigada pela obra do Hospital João Lúcio, no valor de mais de 16 milhões de reais, a empresa RR Construções Limitadas. Mas por que o DENIT interditou o Porto de Parintins? Bom, segundo o órgão, o espaço possui irregularidades que comprometem a segurança de passageiros. Eu acabei, inclusive, de receber nota do DENIT que diz que encontrou questões técnicas, né, que inviabilizam o funcionamento pleno da estrutura. Dessa forma, em conjunto com os demais órgãos envolvidos no funcionamento da instalação, está em elaboração um plano de contingência para a retomada, então, das operações a partir desta quinta-feira, 23 de junho. Bom, mas para o deputado Serafim Correia, do PSB, essa fiscalização nas vésperas do festival pelo DENIT é uma falha. Isso deveria ter ocorrido antes, segundo ele. Vamos ouvi-lo. É claro que o DENIT tinha que ver isso antes e antes fazer as obras necessárias. Deixar para antevéspera dizer que o Porto está sem condições é deixar aqueles que vão a Parintins sem alternativa para descer com o mínimo de dignidade. É lamentável que isso tenha acontecendo, o DENIT falhou e por isso deve ser registrado que essa falha é uma falha muito grave, é uma falta de respeito com o povo de Parintins. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Serafim Correia. Eu conversei essa tarde com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, que lamentou o fechamento do porto, mas que está, juntamente com o governo do estado, buscando soluções e também junto com o DENIT. Vamos ouvi-lo. Nesse momento importante para a cidade, para a economia da cidade, para a geração de emprego e renda e oportunidade de trabalho para a população parintinense, o DENIT resolve fechar o porto quando nós temos um controle total do funcionamento desse porto com o apoio da Marinha do Brasil. A Prefeitura tem ajudado o DENIT ao funcionamento e, lamentavelmente, ele nos surpreende com uma decisão de fechar o porto da cidade. Nós estamos tendo reuniões para ver se a gente encontra um caminho para solucionar o problema junto com o DENIT.
Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o prefeito de Parintins, Bi Garcia. Segundo nota do governo do estado do Amazonas, o governo já mobilizou a Secretaria de Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar do Amazonas para o mais breve possível apresentar também uma solução. O governo do Amazonas promete que fará aí o maior festival de todos os tempos e deve receber cerca de 60 mil visitantes. Além do Porto de Parintins, Karime, Carlão e ouvintes, se comenta que a equipe de Wilson Lima está preocupada também com a possibilidade de rejeição do governador do estado, dele ser vaiado durante o Festival dos Bois. E essa preocupação ela se deve à rejeição que o Wilson teve, né, em grandes eventos que ocorreram aqui na capital amazonense. Posso citar aí a Marcha para Jesus, né, que ele recebeu vaias no Sambódromo. Fruto Fiel, um evento recente, né, neste final de semana, o público gritou fora o Wilson Lima durante a fala dele. E o Wilson vai para Parintins com a maior escolta policial da história. E se comenta ainda que vai usar um carro blindado. Não tá fácil pro governador. E uma rapidinha ainda sobre o prefeito Bi Garcia. Apesar de aparecer com o governador, se comenta nos bastidores que o prefeito vai apoiar o senador Eduardo Braga para as eleições ao governo do estado este ano. Eu conversei com o senador Eduardo Braga e ele disse que está torcendo para que isso aconteça. Karime, Carlão. Artemis, olha só, com todo esse caos, né, essa situação catastrófica que estamos acompanhando aí no Sinetran, hoje o vereador Rodrigo Guedes, ele iniciou uma coleta de assinaturas para a criação da CPI do transporte coletivo. Isso aconteceu na Câmara Municipal de Manaus. O vereador conseguiu as assinaturas, Artemis? Pois é, Carlão, até agora somente 4 assinaturas do vereador Amon Mandel, do também vereador William Alemão, ambos do Partido Cidadania, e ainda do vereador Raif Matos do DC e também do próprio autor, né? Ele é o autor da criação aí da CPI, o Rodrigo Guedes. Enfim, outros vereadores ainda não assinaram e para a criação é preciso de 14 assinaturas. Vamos ouvir então o vereador Rodrigo Guedes. Nós precisamos investigar tudo o que está acontecendo com o transporte coletivo, o roubo das passagens do cidadão, inúmeras denúncias, milhares de denúncias, fora tudo que há muito tempo as pessoas já sabem, né? Um sistema sucateado. As empresas já receberam neste ano de 2022 210 milhões de reais em apenas 5 meses em dinheiro, fora as passagens que o cidadão paga diariamente. Agora, logicamente, com esse requinte de crueldade, de se roubar as passagens da população, de se não ter mais a integração temporal e vários problemas no sistema. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos o vereador Rodrigo Guedes e olha, os vereadores de oposição comentam que se a população não pressionar, os outros vereadores provavelmente não assinem aí, né, para que se crie então a CPI do transporte coletivo de Manaus. Bom, a base do prefeito vai fazer de tudo para tentar blindar esse assunto. E para finalizar, vou finalizar com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que a partir de agora os partidos coligados podem apresentar mais de um candidato ao Senado. E essa notícia foi boa para o pré-candidato ao Senado, Chico Preto, pelo Partido Avante. E nos bastidores se comenta que o prefeito Davi Almeida agora se prepara para lançá-lo, então, como pré-candidato ao Senado. Vamos ouvir, então, o articulista político Brian Dolzani, que comentou esse assunto. Só estava esperando dirimir essa dúvida na Justiça Eleitoral para lançá-lo oficialmente. Nos bastidores já se sabia que Davi Almeida não iria apoiar o Coronel Menezes, candidato de Wilson Lima, que virou, na verdade, o seu desafeto, né, aqui na política amazonense. Sob o ponto de vista da democracia, a candidatura de Chico Preto é uma candidatura à direita, é uma candidatura alternativa. Você está ouvindo 18 horas.
Ouvimos então o articulista político Brian Douzani. Eu entrei em contato com o Coronel Menezes, que é pré-candidato ao Senado pelo partido do presidente Bolsonaro, mas até o fechamento dessa edição eu não consegui o contato com ele. Ele não respondeu, enfim, a minha pergunta sobre a decisão do TSE. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Tchau, tchau. 18 horas. Vamos agora conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para amanhã, quinta-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão amanhã é de sol com aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima mais fresca do que hoje, tá, gente? Não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 41% e 81%. Mix. Olha só, o Tribunal de Contas do Estado exige publicação de lista de passageiros em aeronaves pagas pelo governo do Amazonas com dinheiro público. Exatamente. A medida alerta que o governo do Amazonas e as prefeituras devem publicar a lista de passageiros. Mais detalhes a gente confere agora na reportagem de Hector Silva. O Tribunal de Contas do Amazonas publicou o documento nesta semana, alertando a todos os órgãos e entidades públicas do Estado para que disponham ou venham a dispor a lista de passageiros nas viagens em aeronaves usadas para transporte de autoridades e outras atividades. O documento diz que a medida é necessária para atender o que está disposto no Código Brasileiro de Aeronáutica e afirma ainda que a listagem seja disponibilizada em site de amplo acesso para atender à Lei de Acesso à Informação. O membro da Comissão Amazonas de Combate à Corrupção, Carlos Santiago, lembra que o descumprimento ao disposto no Código Brasileiro de Aeronáutica por parte do Estado e de prefeituras é antigo. Na sua opinião, os gestores estão descumprindo, inclusive, a Constituição brasileira. É um absurdo que no Amazonas administradores públicos ainda não levam em consideração as normas da aeronáutica, que o objetivo não só o controle aéreo, mas também o controle de pessoas e mais. Esses administradores também não respeitam a lei da transparência, que objetiva de uma forma clara saber como estão sendo gastos os recursos públicos. E mais, administradores estão ferindo a Constituição brasileira quando não dão transparência aos atos públicos, aos gastos públicos. Por isso, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção está atento a tudo isso e parabeniza o Tribunal de Contas do Estado. E, se for o caso, irá também tomar medidas administrativas e judiciais cabíveis. O documento assinado pelo secretário-geral de Controle Externo, Jorge Guedes Lobo, diz ainda que a não identificação dos passageiros de aeronaves fretadas com dinheiro do contribuinte constitui obstáculo ao controle da legalidade dos gastos públicos, em nítida violação ao princípio constitucional da publicidade, o que caracteriza grave ato de improbidade administrativa, de acordo com o entendimento das Cortes de Contas brasileiras. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. 121 milhões de reais. Este foi o valor que o governo do Amazonas pagou este mês por áreas de terras invadidas há anos no bairro Zumbi dos Palmares, em Manaus.
Manaus. O dinheiro foi pago a um escritório de advocacia de São Paulo, que representa a empresa Consteca Construções, que alega ser dona das terras. O pagamento foi feito poucos dias após o governador Wilson Lima decretar a desapropriação. Os decretos não citam qualquer decisão judicial, ou seja, foi uma decisão do governo pagar. O governo poderia ir à justiça para garantir as terras aos moradores do Zumbi dos Palmares, mas preferiu pagar 121 milhões de reais que vão direto para o bolso de alguém sem uma justificativa plausível. Os órgãos de controle do Estado têm a obrigação de verificar não apenas a legalidade, mas também a moralidade da transação. E, se quiserem, seguir o rastro do dinheiro público. 18 horas. Karime, tem a saideira, Karime? Tem sim, Carlão. Alerta Covid. Os números de casos estão aumentando em todo o Brasil. O Amazonas registrou 132 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. 64 a mais do que foi registrado ontem. O estado teve, na época, ontem, 68 casos da doença registrados, tá? Então, com os novos registros, há um total de 583.482 pessoas que contraíram a doença, 14.177 mortes, o total de mortes durante a pandemia aqui no estado do Amazonas. Então, a prevenção continua sendo a nossa arma, além da vacinação, né, Carlão? Sem dúvida. Muito bem, Karime, 7 em ponto, finalizamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Mais uma vez, boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.